Cristo em um programa especial de Semana Santa para o Sermão das 7 Palavras de Jesus na cruz. Nós começamos o programa fazendo os agradecimentos ao Senhor nosso Deus, que nos possibilita estar aqui para compartilhar a sua palavra, que 2000 anos depois chegou até nós. Nós nos sentimos muito felizes por termos sido alcançados pela salvação. Agradecer a você, amigo da oração, que está conosco e que, pela sua oferta de amor, pelas suas orações, pelo encorajamento que você nos dá diariamente, é possível termos este programa com 60 minutos de mensagem genuína do Evangelho. Nós estamos transmitindo pelo Face, pelo nossa fanpage Pastor Rui Raiol, também pelo Instagram. Eu peço que você compartilhe agora, compartilhe e comente o nosso vídeo para que tenha a devida repercussão, o devido alcance. Compartilhe, ligue para amigos, chame parentes, porque temos 1 hora agora de mensagem ao vivo. O sermão não é escrito, muito embora eu nada tenha contra isto, mas ele é espontâneo, não tenho nenhuma anotação, exceto a Bíblia em minhas mãos, cujos versículos iremos ler. Então eu agradeço você, amigo da oração, que está conosco e que está começando a trabalhar agora com Jesus, compartilhando e comentando as nossas publicações agora ao vivo pelo Face e pelo Instagram também. Durante o programa não teremos atendimento ao telefone. Por favor, não ligue. Não teremos atendimento ao telefone. O programa inteiro será uma pregação. Então vamos a essa pregação. Especial Semana Santa. O Ministério Amigos da Oração apresenta o Sermão das 7 Palavras. O Sermão das 7 Palavras. As últimas palavras de Cristo com o pastor Rui Raiol. Chamarmos a primeira palavra, fazendo um ajuste aqui no som, nós vamos fazer um relato de como foi a prisão de Jesus e a crucificação. Nós sabemos que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, a refeição que aconteceu entre eles, em que às vésperas do dia, propriamente, que seria o dia da Páscoa, ele reuniu os seus discípulos e depois de cantar uns hinos, alguns hinos como costume dos judeus, Jesus se dirigiu ao Getsêmani. Era o jardim, um lugar no Vale de Cedron, onde Jesus costumeiramente ia. Gostava de estar ali em oração. No Getsêmani, ao chegar, Jesus estava com os seus discípulos, 11 deles, pois Judas havia saído apressado e Jesus bem sabia o que ele tinha ido fazer, enquanto os demais discípulos de nada desconfiavam. Ao chegar ao Getsêmani, Jesus disse aos 11 discípulos: "Ficai aqui e vigiai comigo." E afastando-se à distância do alcance da voz, ou numa outra medida bíblica, alcance de uma pedrada, Jesus afastou-se dos discípulos para estar com o Pai em privacidade. E ali Jesus orou, e depois de um tempo ele voltou aos discípulos e os achou dormindo. Jesus disse: "Vocês não puderam vigiar comigo
Fiquem atentos, vigiai. Afastando outra vez, orou ao Pai. Em profunda agonia, depois levantou-se, voltou aos discípulos, e eles estavam dormindo. Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo. Estejam atentos. O espírito está forte, mas a carne e a natureza humana é fraca. Então, pela terceira vez, ele se afastou em oração e esteve diante do Pai, clamando para que, se possível fosse, o Pai o poupasse daquele tipo de morte, do que haveria de acontecer em seguida. Jesus estava muito atribulado. O evangelista diz que sangue era vertido de seu corpo como suor. Isto pode significar que Jesus estava tremendamente amargurado, profundamente amargurado, de modo que a tensão emocional fazia com que ele transpirasse sangue pela hemorragia de alguns vasos capilares mais superficiais ao corpo. Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. Jesus disse: levantai-vos, vamos, pois o tentador ou o traidor se aproxima. Então Jesus foi preso. Não precisava ir até ele do modo como foram. Havia ali um batalhão, ou pelo menos um pelotão, da guarda do templo. Porque a religião, quando ela se torna muito importante, os sacerdotes são guardados por uma guarda própria. E os sacerdotes do templo, na época de Jesus, tinham também os seus próprios guardas. Mas aqueles guardas não podiam ter armas que fossem mortais, apenas alguns cacetetes. Mas junto dessa guarda do templo estava o exército romano. Pelo menos uma parte de uma grande comitiva, uma comitiva que no seu total pode ter sido de 500 soldados. Pelo menos um bom número desse total deve ter sido destacado para acompanhar aqueles guardas do templo de Deus. Jesus disse: sou eu. Ele apresentou-se com isto. Ele queria evitar a prisão de outro discípulo, pois no momento em que ele se apresenta e se entrega e diz aos soldados: vocês vieram desta maneira me prender, pois eu nunca, nas entrelinhas ele disse, nunca ofereci resistência, pois eu sempre estive em lugares públicos. Mas se apresentou para a prisão. Naquele momento, diz a palavra, que Pedro e João foram os dois únicos que acompanharam a Jesus, embora um pouco distante, principalmente Pedro. E Marcos, que provavelmente era um adolescente, ouvindo a situação, também correu ao jardim. E quando ele estava sendo preso por um guarda romano ou da guarda do templo, ele deixou a túnica nas mãos do guarda e correu despido. Provavelmente esse adolescente é o evangelista Marcos. Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote,
e dos principais sacerdotes, que eram sacerdotes anteriores, e todos aqueles que tinham influência, grande influência na religião. Também Jesus foi levado perante os escribas e o Sinédrio. O Sinédrio, que era uma Suprema Corte com 71 membros. Depois Jesus foi enviado a Pilatos, e depois a Herodes, e depois retorna. E então, já muito tarde da noite, Jesus foi deixado em algum lugar ali dentro das dependências do palácio de Pilatos. E pela madrugada inteira Jesus esteve sendo humilhado pela criadagem, pelos serviçais, recebendo todo tipo de blasfêmia, de agressão física e moral. Pela manhã cedo, os principais anciãos estavam reunidos para continuar o que haviam começado. Eles precisavam que Pilatos matasse, porque não lhes era dado o direito pelos romanos de executarem a pena de morte. Então eles precisavam da mão política. Então nós temos uma cena que deve ser para nós uma grande reflexão. São os principais da Igreja de Jesus, os pastores da Igreja de Jesus, os presidentes de convenção da Igreja de Jesus, aliados ao poder político temporal, são capazes de exigir que Jesus seja morto. Pilatos ainda tentou livrá-lo através de um indulto, pois era costume na Páscoa libertar um criminoso. Então Pilatos, que aparentemente não queria matar Jesus, pois confessa que não via nele nenhum crime, e cuja esposa lhe mandara um aviso para que nada fizesse a Jesus, pois ela havia tido um sonho, como sendo uma mulher pagã, ao passo que os líderes da religião estavam pedindo a morte de Jesus. Pilatos apresentou Barrabás, que o nome também é Jesus, Jesus Bar-Abba, que significa Jesus, filho do Pai, no sentido humano da palavra. Barrabás era um criminoso acusado de um homicídio e de uma sedição, uma tentativa de separação, uma revolta contra o Estado romano. E era muito interessante politicamente que Barrabás fosse solto, pois Pilato, vendo a aparente culpabilidade de ambos, não viu em Jesus, e Jesus era inocente, e Jesus nunca fora condenado, ao passo que Barrabás já era considerado um criminoso. Mesmo assim, o povo pediu que fosse crucificado Jesus. E então Pilatos lavou as mãos e o açoitou. Esse açoite significa o começo da execução da crucificação, porque todos os crucificados primeiro apanhavam. E não era um açoite comum, era um açoite com um chicote contendo fios finos de couro, presos com pedaços de osso e chumbo. E o sentido literal de surrar, de açoitar quem vai à execução da cruz, era no sentido de cortar, de retalhar,
de modo que muitas vezes alguns chegavam à cruz com os ossos aparecendo, com todos os vasos sanguíneos expostos. E muitos morriam ainda quando estavam sendo açoitados. Jesus foi açoitado, colocado nele uma coroa de uma planta de espinhos, e lhe dado um cetro com uma cana e uma capa como um manto real. E pela manhã então Jesus devia caminhar com mais 2 que seriam crucificados com ele. E Jesus então caminhou às primeiras horas da manhã, pois o sinédrio se reuniu bem cedo da manhã. E Jesus saiu. Ele estava muito cansado. Ele estava com fome. Ele não havia dormido. Ele havia sido surrado de uma forma tão violenta. E assim, ele deve levar ainda a cruz, a própria cruz onde será crucificado. A cidade de Jerusalém estava cheia, e por aquelas ruas estreitas Jesus caminhava. E quando Jesus ia caminhando, pois tinha que ser crucificado fora da cidade, para não contaminar a cidade, porque era o maldito todo que fosse crucificado. E os criminosos, somente os criminosos de péssima índole, eram merecedores da crucificação. A crucificação que não era judia, porque a pena capital em Israel era o apedrejamento, mas era uma execução romana, aplicada a escravos, a pessoas mais reles da sociedade. E Jesus ia caminhando e já não suporta mais o peso da cruz pela fraqueza, quando no contrafluxo da multidão, dos que acompanhavam Jesus sair da cidade, vem entrando um homem que parece alheio à cena. Ele tem o nome de Simão e ele é de Cirene, do norte da África. Ele está vindo do campo e parece desconhecer o que se passa em Jerusalém. E quando ele vem entrando na cidade, os guardas romanos o detêm e por força imperial o obrigam a carregar a cruz. Ele não sabia o privilégio talvez que tinha. Mais tarde, porém, ele será citado e seus filhos, 2 deles, serão citados pelo Evangelho, provavelmente como pessoas convertidas. Jesus caminhou e 9 horas da manhã começou a crucificação. 2 peças de madeira estavam nos ombros de Jesus. Agora Jesus, um pouco sentado, apoiado por soldados, é crucificado com os braços. Então ele é levantado um pouco, e para que o corpo não caísse e provocasse uma morte imediata, era preciso um sustento, ou para os pés, ou que sustentasse o tronco, a bacia. Jesus foi crucificado e com ele 2 malfeitores. Vamos à primeira palavra da cruz. Primeira palavra. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus é uma invocação a Deus. Ele clama e se dirige ao Pai, a Deus,
da forma como ele ensinou que devemos orar. Ele disse Abba, que é pai em aramaico. E ele começa o seu sermão, assim considerado pelo cristianismo, com uma oração. E sua primeira palavra é dirigida ao Pai. É uma intercessão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esta imprecação é um pedido a Deus que não impute àqueles que o estavam executando. Portanto, em primeiro lugar, os destinatários desta súplica são os que o estão crucificando, os que estão infligindo o sacrifício. Mas, por extensão, o pedido é por todos os judeus daquela nação, todos quantos estavam assim procedendo. E em terceiro lugar, era por todas as pessoas, pelos romanos, pelo Império Romano e por todas as nações gentílicas, não só daquela hora, daquele tempo, mas em todas as épocas. Pois se há uma dor que é difícil um pai apagar, pois se há um pecado difícil de ser perdoado, é a morte de um filho. Então Jesus, que é cheio de amor, sua primeira palavra é uma oração direta a Deus, para que Deus perdoe todos quantos não sabem o que estão fazendo. E então Jesus, ele usa um elemento da consciência. Esse elemento da consciência é que ele chama a atenção do Pai. Jesus não está dizendo que eles não querem fazer. No campo penal, Jesus está reconhecendo o dolo. Sim, os judeus queriam fazer, e para os romanos era indiferente fazer. Portanto, também queriam fazer. Não obstante, eles não tinham a consciência do que estavam fazendo. Somente Jesus conseguia enxergar isto. Até hoje, teólogos antissemitas, pessoas do mundo, têm dificuldade de compreender por que pessoas mataram a Cristo. Mas Jesus, com seu olhar de amor, ele pôde compreender. E sua primeira súplica a Deus é: perdoa-lhes, porque apesar de quererem, eles não sabem o que estão fazendo. Esta oração de Jesus se aplica a todas as gerações do mundo e se aplica à nossa geração. Quando hoje nós vemos imagens representativas do Cristo, imagens representativas de Deus, a própria Bíblia, a igreja, sacramentos, serem muitas vezes ultrajados por grupos proativos, alguns deles relacionados à homoafetividade. E quando nós vemos uma repercussão, quando nós nos sentimos machucados, e nós achamos que as pessoas não deveriam fazer o que fazem nas passeatas públicas, zombando de Cristo, zombando da Bíblia, queimando a Bíblia, rasgando a Bíblia, dizendo que todos os cristãos são nojentos e que para nada prestam. Nós temos de nos lembrar de quem servimos e quem seguimos, porque por essas pessoas Jesus orou na cruz. E essa é a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem.
Eles estavam ali, na plenitude do tempo, mas como Jesus mesmo dissera, eles não haviam conhecido o tempo da sua visitação. Não obstante profecias centenárias, não obstante uma religião forte, não obstante templos fabulosos, eles não compreendiam. Eram cegos espirituais. Eles agiam pelo intelecto, eles agiam pela emoção, eles agiam pelo momento político, eles agiam por um desvio de Deus. E por ele Jesus ora. E esta é a primeira palavra. Segunda palavra. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. É muito interessante que Jesus foi crucificado junto de 2 ladrões, e que um deles, ou no dizer de um evangelista, todos, possivelmente o segundo também inicialmente, zombasse de Jesus. Porém um deles, voltando-se para Cristo, disse: lembra-te de mim, Jesus, quando vieres em teu reino, ou quando entrares em teu reino. Jesus lhe responde esta segunda palavra. Ele diz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Todas as vezes que nós quisermos condenar pessoas, devemos nos lembrar do privilégio desse homem, porque ninguém pôde ter uma palavra semelhante, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem mesmo Maria, tem na Bíblia, segundo o que nos foi revelado pelas Escrituras, uma palavra tão profunda, uma resposta tão imediata. Esta palavra de Jesus é o símbolo perfeito da graça de Deus, de como Deus age, de como não é vingativo, de como está disposto a receber e a perdoar todo aquele que sincero o busca, todo aquele que, abrindo o coração para ele, clama pela salvação, todo aquele que, mesmo na hora da morte, pode ter em sua alma a imagem do Cristo inocente, que expõe os seus próprios pecados, o pecado do homem e do pecador, e que clama. Por isso não podemos jamais afirmar que uma pessoa, ao morrer, entrou para o inferno, porque, como disse alguém, nunca sabemos o que aconteceu no último segundo de vida entre a criatura e o seu Criador, entre Deus, o Deus Santo, e o pecador. É Jesus. Esse ladrão tornou-se o primeiro a entrar no paraíso. Esta palavra, que traduzida é céu, que é a mesma empregada pelo apóstolo Paulo no original grego, quando ele confessa ter ido ao paraíso, que é a mesma que está no Apocalipse, quando fala do paraíso, do terceiro céu, da glória, para a qual Paulo suspira ir, dizendo: não que eu queira partir, mas já queria estar com Cristo no paraíso, quis dizer ele, porque é bem melhor. Esta é a segunda palavra da cruz. Terceira palavra. Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Aleluia. Nós temos esta terceira palavra. Jesus, vendo ali sua mãe,
e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, olhando para o discípulo, disse: eis aí a tua mãe. Este versículo é muito interessante, esta terceira palavra da cruz. Porque pela ordem natural das coisas, sendo Jesus o primogênito, pois segundo a Bíblia, José não conheceu Maria até que ela concebesse e desse à luz a seu filho Jesus, que é chamado seu primogênito. E a Bíblia declara em passagens fartas e sem dúvida que Jesus teve outros irmãos. Está narrado, por exemplo, no capítulo número 7 do Evangelho segundo João. Todavia, quando nós fazemos uma análise da família de Jesus, nós encontramos, de certa forma, um conflito. Nós encontramos, de certa forma, a recusa em aceitar que ele é verdadeiramente o unigênito de Deus. Jesus, pela ordem natural, deveria entregar Maria aos cuidados de seus demais filhos. Mas interessante que ele não faça isso, porém que ele entregue Maria aos cuidados de João, que é João o evangelista. Isto mostra que dentro da casa de Jesus, provavelmente existia mesmo um conflito. Como vemos no capítulo 7 já referido do Evangelho de João, na festa dos tabernáculos, que antecedeu a Páscoa, esta Páscoa, quando os irmãos de Jesus falam com Jesus de modo deselegante, quando eles falam com Jesus de forma irônica, pejorativa, e dizem que ele deve ir a Jerusalém se mostrar, porque se ele é filho de Deus, ele deve se mostrar e não se esconder. Parece-nos que se cumpriu na casa de Jesus o que ele falou sobre todas as casas onde a luz de Deus brilha. Jesus disse: porque não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Porque daqui para frente a casa estará dividida e haverá suscitação entre familiares. Pais se levantarão contra filhos, irmãos contra irmãos. Parece-nos este o retrato da família de Jesus até aqui, pois a Bíblia declara expressamente que seus irmãos não criam nele. E a tradição mostra que somente depois eles se converteram. E um dos irmãos de Jesus foi Tiago. Então nós vemos o lado humano de Jesus como um ser com tanta dor, com tanta agonia, ainda tem coração e mente para fazer uma assistência social, para olhar para a própria mãe e entregá-la aos cuidados de seu discípulo amado. Esta foi a terceira palavra. Boas Novas. Apoio Cultural. Sintonize a TV Boas Novas, canal 4.1 digital. Novo transmissor, maior alcance, transmissão de alta qualidade para toda a família. TV Boas Novas, canal 4.1 digital. Boas Novas.
Especial Semana Santa. O Ministério Amigos da Oração apresenta o Sermão das Sete Palavras. O Sermão das Sete Palavras. As últimas palavras de Cristo com o pastor Rui Raiol. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, compartilhe agora nosso vídeo, chame pessoas. Nós vamos à quarta palavra. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Ele estava sangrando terrivelmente. O calor, a posição do corpo, o sol causticante, ele está agora se aproximando da hora nona. São 6 horas de crucificação, mas as 3 últimas, a partir do meio-dia, se tornaram as mais cruéis para o Senhor. Ele sangrou muito, mas o sol e a febre, quem sabe que já chegava, pelas feridas infeccionadas e por essa desgraça que o corpo sofria. Um corpo sadio, um corpo rígido, que sofria de forma brutal o escárnio e a desidratação. Jesus, ele não fala ao Pai diretamente, mas fala a todos que o ouvem. Aquele que estivera com a mulher de Samaria e que dissera a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva, a água que saltaria para a vida eterna. Exatamente Jesus quem diz agora: tenho sede. Uma das piores coisas para o crucificado, um sinal para alguns de que a morte está perto. Tenho sede, disse Jesus. Então, a palavra diz que é para que se cumprisse a Escritura, que está no Salmo messiânico de Davi, Salmo 22. Diz a palavra que um soldado romano correu e, pegando uma esponja, ele a embebeu de vinagre, e com uma vara de sopo, que é um capim que no interior nós usamos para tirar, para fazer pincéis, por ser um capim de muita fibra, então ele levou até os lábios de Jesus. Nós lembramos que durante a caminhada para o Calvário foi oferecido a Jesus, foi oferecido fel, mas aquele fel era um anestésico preparado por mulheres piedosas de Jerusalém para atenuar a morte e apressar mesmo a morte dos que sofriam a crucificação. Aquele fel, aquele vinho forte, Jesus rejeitara. Mas agora, quando ele pede indiretamente água, ao dizer tenho sede, o que um soldado romano leva a Jesus é o energético que o exército romano costumava ter. Uma mistura de água, vinagre e às vezes ovos batidos, que eles levavam consigo. Quando ele leva a Jesus essa mistura,
ele não quer passar a sede de Jesus. Ele não quer atenuar o sofrimento. Ele quer zombar de Jesus. Porque quem está morrendo e recebe o energético deve ser para que viva mais tempo, para que a dor se estenda por mais tempo. Então ele levou até Jesus como esponja. Jesus certamente com os lábios entreabertos, pela dor, pela sede, pelo sofrimento, pela respiração ofegante, provavelmente bebeu, provou, ingeriu aquela substância energética, calórica. Isto mostra quanto o mundo sem Deus continuará zombando do Evangelho, porque o Evangelho jamais será uma mensagem oficial. Atenção, ouvintes, se um dia vocês notarem que o Evangelho se tornou a mensagem de um Estado teocrático, de uma igreja poderosa, cujas rendas anuais sejam contadas na casa dos milhões. Se um dia vocês souberem que todas as igrejas poderosas, que todos os líderes que fazem alianças políticas com os governadores, com os presidentes, não querendo tão somente o engrandecimento do Evangelho, porém querendo o poder temporal, o poder político, a demonstração do poder e da força humana, saibamos que a mensagem do Evangelho é apócrifa. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um homem que foi crucificado. O mundo há de zombar de nós. O mundo há de dizer, perante o clamor de Jesus, tenho sede, sede que tenhas a salvação, sede que andes pela palavra, sede que vivas o que tu pregas e que pregues o que tu vives, o que tu vivas. Esta voz de Jesus continua ecoando: tenho sede, tenho sede. O que nós podemos fazer por Jesus? Porventura nós temos um relacionamento com Jesus. Se nós pudéssemos, será que nós teríamos hoje, nesta Páscoa, amor, disposição, desprendimento por Cristo, para servir-lhe um copo com água, para lhe dar um abrigo? Ou será que a nossa fé é uma fé tão despersonalizada de Cristo, é uma fé tão institucionalizada, uma fé religiosa? Hoje nós temos homens no cristianismo, das religiões oficiais do cristianismo, que estão assentados em cadeiras de ouro, igrejas poderosas, que não tem apenas um caixa financeiro, mas tem bancos, empresas, e que são até mesmo reconhecidas algumas igrejas, ou pelo menos uma, como um Estado político, que é para mim, nesta fala, o Estado da Santa Sé. Porventura, nós ainda estamos apegados a Cristo, como aqueles discípulos estavam a caminho de Emaús, que quando Jesus falava, eles sentiam, e quando Jesus falava a palavra, eles abriam os entendimentos,
ele sentiu dentro de si o pulsar da presença de Jesus. Será que nós hoje daríamos água? Ou porventura nós ajudaríamos o soldado romano a levantar fel, ou o melhor, vinagre para o Salvador? Quando hoje nós vemos notícias, aqui precisamente do estado do Pará, de pastores notáveis da Assembleia de Deus, no estado do Pará, que estão aliados ao governador, ao poder político do estado, apoiando pessoas e fazendo claramente da igreja um palanque eleitoreiro. Eu vejo nesta cena, meus irmãos, uma réplica perfeita, uma dramatização perfeita daqueles chefes religiosos, presidentes das convenções do tempo de Jesus, indo até Pilatos, ao ímpio, ao pagão, ao que não conhecia Deus, pedir que ele, o ímpio, o pagão, execute o Filho de Deus. É lamentável que esta cena esteja sendo representada hoje, a olhos vistos, em nosso estado e em nossa cidade e nesta nação. Quando nós estamos nos aproximando da escolha da presidência da República, e nós vemos o desfile de pastores influentes que estão negociando o poder do rebanho de Cristo para fins pessoais e políticos. Nós lembramos que Deus havia proibido que fosse contada a nação de Israel. E quando foi feito o censo em Israel, Deus não ficou satisfeito, porque todas as vezes que o rebanho de Deus é contado, humanamente contado, para fins outros que não seja do céu, da salvação e da glória de Deus, anátema seja todo homem que mercadejar o rebanho de Cristo, porque estará mercadejando o próprio sangue do Filho de Deus. Esta a quarta palavra. Quinta palavra. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Perto da hora nona, diz a palavra. Jesus tem muita força ainda. Ele não está morrendo desmaiado, como tantos perdiam logo a consciência na crucificação. Mas a Bíblia é enfática em dizer que perto da hora nona, que são as nossas 15 horas ou 3 horas da tarde, Jesus exclamou em alta voz. E ele falou primeiro em aramaico. Ele disse: Eli, ou Eloi, Eloi, em hebraico, perdão, e depois em aramaico, lama sabachthani, ou sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? As palavras proféticas do Salmo 22. Esta é a hora mais pesada da cruz. É possível que demônios estivessem ao pé da cruz. E Jesus, do alto da colina, está avistando
E os demônios não estão apenas sobre o Monte Caveira, mas enchem todo o vale do Cedron, até onde a vista de Jesus alcança. Porque a nossa luta, escreveu Paulo mais tarde aos Efésios, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e as hostes espirituais que habitam as regiões celestes. Com o seu olhar humano, Jesus está enxergando Satanás, que está à frente de um rebanho maligno. E não são milhares, são milhões. E não são milhões, são trilhões. São muitos, incontáveis legiões de demônios estão ali para afrontar o Filho de Deus. Porém, não é do diabo que Jesus está reclamando, porque o diabo, Jesus já o venceu lá no começo do ministério. E ao longo dos 3 anos, ele venceu e o expulsou todas as vezes que Satanás quis aparecer e roubar a cena. O que dói em Jesus, o que mexe com ele, que o faz dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? É exatamente o abandono de Deus. É exatamente a separação. Porque assim quanto você não deve, e o pecador jamais pode comparar a dor que o diabo lhe inflija à dor da separação de Deus. Porque a dor da separação de Deus da vida de um homem é infinitamente 1000 vezes maior do que a separação ou o infligir de hostes malignas. Ali estava o Filho de Deus. Ele era vítima do sacrifício. Sobre ele estava a maldição. Sobre ele estava o meu pecado e o teu pecado. Sobre ele estavam todos os pecados, desde o início de Caim até o último pecador. Todos os pecados do passado, todos os pecados do tempo presente de Jesus e todos os pecados que ainda haverão de acontecer sobre a face desta terra estavam todos sobre Cristo. Ele era maldito, ele era a ovelha que morre para levar consigo o pecado daquele que oferece o sacrifício. Naquela hora, naquele momento, Deus não podia contemplá-lo. Ele não podia sentir as doces consolações do Espírito Santo. O que lhe era mais importante, que era a comunhão com o Pai, não estava mais ali. O amor, a companhia, a cumplicidade, a união perfeita, a obediência com que Jesus sempre viveu e se relacionou com seu Pai, não estavam mais presentes. Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Esta foi a 5ª palavra. 6ª palavra. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Esta palavra, que acontece exatamente na sequência da crucificação, quando a ordem dos evangelhos nem sempre é temporal, é cronológica. Então temos a 6ª palavra, que acontece quando Jesus diz ter sede e o soldado lhe leva vinagre.
Jesus então diz, e é uma palavra também proferida com força, ele diz: está consumado. Aleluia. Esta palavra não significa eu perdi a batalha. Pelo contrário, significa terminou a batalha. Significa todos os planos de Satanás estão desfeitos. Esta palavra, que no seu original significa pago, foi encontrada em alguns pergaminhos de impostos, escrita assim: está consumado, no sentido de foi quitado este tributo. É a palavra que Paulo escreve, salvo engano, aos Colossenses, dizendo que quando Jesus estava ali na cruz, ele zombou das potestades e ele rasgou a cédula da dívida que era contra nós e a pregou na cruz. O brado está consumado significa dizer: Deus venceu a batalha. Você não precisa mais ser escravo de Satanás, porque Jesus já venceu e já disse: está consumado, na sexta palavra. Sétima palavra. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é exatamente a sétima palavra. Veja, a Bíblia diz que Jesus clama, e como se o verbo não fosse suficiente para significar voz forte, ela então chega a ser redundante ao dizer: e clamando Jesus com grande voz. Veja, não é a voz de um covarde na cruz, não é a voz de quem não tem consciência, é a voz do Filho de Deus, que tem plena ciência do que veio fazer na terra, que tem plena ciência de sua obra. Com grande voz, ele vai pronunciar a última palavra e vai terminar seu ministério orando. Da forma mesma como começou, ele vai dizer: Abba, Pai, Pai. E ele vai dizer: nas tuas mãos entrego. Observe bem, aqueles que são antissemitistas, aqueles que acham que judeus que mataram Jesus, Jesus fala no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou. Isto eu recebi de meu Pai. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de receber. Jesus termina de modo perfeito a sua obra. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Isto é o sacrifício. Isto é a ovelha perfeita, sem mácula, sem nódoa. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus, queridos irmãos. Estamos terminando este dia, esta mensagem especial da Semana Santa. Eu peço que todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais compartilhem este vídeo ao longo da semana, ao longo do tempo, para que muitos ouçam a mensagem do Senhor. Agradecimentos aqui a todos que têm nos ajudado, ao Nelson Gil pela voz das palavras que ele nos ajudou, ao Roberto que está aqui, a Josi, o Rander que está nos ajudando aqui, também nas redes sociais. A todos vocês, amigos da oração, que estão conosco, Jesus abençoe. Até o nosso próximo encontro. CYL 8